Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do FuturoCast, um lugar onde a gente conversa sobre coisas que nos levam ao futuro. Hoje, a minha convidada é ninguém menos que a doutora Marília Neves, eu vou pedir para te chamar de Marília. Ela que é psicanalista, ela cuida da equipe da Pentágono Contábil, foi palestrante num workshop da NR1 para falar de riscos psicossociais no ano passado, um workshop da Empresa do Futuro, em conjunto com a Basque Assessoria e a CN Aguiar Treinamentos. Eu estou aqui hoje com ela, Marília Neves. Um prazer estar aqui, estou muito feliz. Seja bem-vinda. Eu costumo dizer que o futuro, ele recompensa quem suporta o processo. Então, conta para todo mundo como que você nos ajuda e ajuda outras pessoas a suportar o processo, para quem trabalha com metas, com Sim. prazos, enfim, qual que é a metodologia de trabalho da Marília? E recompensa mesmo, porque analisando, isso me trouxe uma informação, me trouxe à memória a minha passagem na história. E tudo que a gente conquistou até aqui, tudo vem de acordo com suportar o processo. De fato, eu comecei a minha carreira na educação, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E tudo ruminou para que eu estivesse aqui fazendo, dando esse cuidado, esse aporte na vida das empresas, na vida das pessoas, pessoa física também. E a ideia é implementar cada dia mais o processo de saúde mental dentro das empresas e mostrar para o empregador, para o contratante, que na verdade, se a equipe está bem, se há uma comunicação, se há uma escuta ativa, as pessoas elas estão bem e automaticamente se fatura mais e as pessoas vão fluir cada dia melhor e mais realizadas, mais reconhecidas. Porque quando você contrata alguém para te dar um suporte de saúde mental, você está contratando mais equilíbrio para a sua vida. Eu acho que você pode falar isso com muita convicção, porque as pessoas elas precisam ser cuidadas. Até já ampliando o tema, não tem como você não ter um olhar pelo outro. É impossível você achar que é tudo responsabilidade. Ah, veio assim, problema dele, eu não sou babá. Você pode até não ser babá, mas a lei está mostrando aí que tudo tem seu efeito. Por que foi criada a lei? Foi criada porque começou a ter muito afastamento, então alguma coisa precisava ser feita. Então, se tem afastamento, você é responsável pelo teu colaborador, então precisa melhorar. Os números são alarmantes, né? Muito. Eles falam e a gente precisa. Acho que o que eu quero trazer é uma consciência de que não é só uma norma, né, Marília? A NR1 ela não vem para impor um cuidado, acho que é uma questão de consciência. Sim. A gente entender que o ambiente é importante, que a experiência desse colaborador dentro desse ambiente tem que ser boa, tem que ser rica, ele precisa estar bem para poder também performar. Mas antes de tudo, ele precisa estar bem para que a gente mantenha um ambiente saudável. É esse, acho que, o ponto mais delicado, né? Sim, porque você mesma sabe que um colaborador doente é o colaborador que traz um risco psicossocial para o outro, para o colega que está do lado. Vamos supor que esse colaborador ele esteja doente, ele esteja depressivo. Tudo que ele falar vai ser em tom negativo, tudo que ele, na verdade, ele vai ser muito ausente. O outro colaborador ele vai comunicar algo e de repente ele não vai ouvir porque estar presente nem significa, não significa estar presente. Então ele está de corpo presente, mas ele não está ali. Então isso também vai trazer alguns malefícios para a empresa. E a gente precisa entender que o porquê que está acontecendo isso. Então precisa ter uma sinergia. Sim, e é notório o quanto a gente teve de ganho na Pentágono depois da nossa parceria. Para quem não sabe, a gente já tem uma parceria aí de Um ano. Um ano. um ano que a Marília cuida da equipe da Pentágono, e isso trouxe um ganho no ambiente, em primeiro lugar, nas pessoas, o quanto elas ficam gratas por estarem sendo acompanhadas por você, eu também. Né, a gente tem essa percepção de que o ambiente está melhor, de que a gente tem um cuidado para isso, todo mundo fica ansioso pelo dia da consulta com a Marília, e as entregas, e o cliente que chega na hora que eles precisam, né, é o momento Sim. deles cuidarem deles mesmos, mas enfim, isso trouxe para a gente um ganho muito grande. Eu quero reconhecer, assim, para que todo mundo nos ouça, como é importante. Tem muito colega meu, porque assim, a contabilidade traz risco,
traz prazo, então tem pressão e tudo mais. Mas querendo pegar outros atalhos de cuidados, Entendo. sabe? Para economizar e tal, mas às vezes é aquilo que eu chamo de economia suja, porca, É. né? Às vezes procurar um subterfúgio aí, porque nem tudo vai trazer o resultado desse acompanhamento. Sim. É. Fala pra gente como que é o outro lado da história. Eu tenho muito orgulho dos efeitos disso, porque aconteceu uma situação bem específica dentro da empresa, da sua empresa, onde eu ouvi da colaboradora: Marília, eu sei que você estava à disposição, porque eu me coloco à disposição principalmente em emergências. E essa colaboradora, ela disse: mas eu precisava tentar conduzir a situação. Esses caminhos que as pessoas estão buscando de uma maneira suja, de uma maneira porca, nunca vai trazer esse equilíbrio para o colaborador. Ou seja, essa colaboradora, ela só teve esse olhar porque ela foi assistida e Ela se sentiu segura. Ela estava segura, ela aprendeu a se regular. E olha, os outros da equipe disseram: mas você pode mandar mensagem para a Marília, você pode falar com ela. Eu posso, mas eu não vou usar isso de muleta. Que incrível. Eu acho. Que incrível. Eu fiquei muito feliz com o posicionamento, e isso mostra, eu sempre sou contra aquela frase que terapia é para o resto da vida. Eu acredito que terapia faça sentido durante um tempo até você se conhecer, inclusive até de repente criar uma amizade e precisar de um outro profissional, mas terapia tem começo, meio e fim. Você se conhecendo, você consegue se autorregular. Ou seja, essa colaboradora, ela sabia o que ela precisava fazer. E ela assumiu a responsabilidade do fato, ela se colocou como responsável ali, tentou resolver as coisas e resolveu, e seguiu. É isso, terapia é isso, é se conhecer. Toda vez que a gente pergunta para alguém, seja lá quem for e qual âmbito é, você sabe suas qualidades? Você sabe os seus sonhos? Você conhece os seus pontos fracos? E a pessoa, na maioria das vezes, elas não sabem. Que bom, Danúbia, que você pode ofertar isso na vida de algumas pessoas. Sim. Eu tenho certeza que o impacto de 1 a 1 é um dominó. É uma cadeia. É um resultado em cadeia. As famílias vão ter efeitos positivos disso. Em seguida, esses filhos vão ter efeitos, esses filhos vão se comportar e viver melhor no social. E assim vai. Então não para na tua equipe. Vai muito além, não para em você. Vai além do que a gente está vendo, além do que a gente consegue conviver. Tá fazendo efeito. Sou muito feliz por isso. Eu também. E eu gostaria de inspirar as outras pessoas que estão esperando a norma entrar em vigor para fazer algum movimento. A gente já faz esse movimento antes disso. Isso aí. O ganho foi absurdo, tanto para eles quanto para mim, mas não esperar, né, a uma equipe adoecer ou alguém da equipe adoecer e isso vai levando, né, como você falou, vai contaminando o ambiente. Não esperar, e também do lado do colaborador que tem receio, né? Se a empresa disponibilizar para você um cuidado desse como um acompanhamento, né? Aceita, porque existe todo um sigilo profissional. Acho que é legal a gente falar disso também, né, Marília? Confidencialidade, tudo que é necessário. Vamos supor a dúvida que de repente pode surgir. Marília, mas se for em âmbito corporativo, se trata de vamos melhorar alguma coisa, então a gente vai criar um programa dentro disso, de repente de escuta ativa, de repente de estabelecer um treinamento sobre o que é urgência, o que é prioridade, que já fizemos isso, e aí sim a gente trabalha em equipe. Porque de repente pode ser uma questão no coletivo, não no individual. Na verdade, tudo que começa no individual tem impacto no coletivo. Sim. Então, se as pessoas não conseguem entender o que é prioridade, o que é urgência, isso vai impactar a tua empresa. Então, existe o fator onde a gente cuida no coletivo e existe o fator onde a gente cuida do individual. E esse individual não vai chegar para o empregador, não vai chegar. Então... Nunca chegou, né, Danúbia? Sim, nunca chegou. Tem uma confidencialidade e se não fosse tão permitido, se não fosse tão necessário, não estaria em vigor uma lei onde a gente cuida do corporativo. Aí, a NR1 é especificamente a lei que garante saúde mental nas empresas. Então, vamos supor, não tem como contratar um terapeuta para cada colaborador. A gente trabalha com a ideia de que a gente precisa exercer a nossa ética. Sim, isso super funciona. Eu gostaria que a gente falasse assim, para inspirar mesmo as pessoas, né, que ainda não se movimentaram, aquela base que você traz de que
a bagagem que esse colaborador traz, né? Em cima dos pilares que você trabalha. Isso eu acho muito fantástico. Eu, inclusive, comentei sobre isso hoje. O colaborador, ele nunca vem limpo. Nós vivemos sequência e consequência dos resultados do meio. Ou seja, a gente está ali com a nossa família, está tendo resultados dessa família, se esse pai foi ausente, ou se esse pai foi muito presente, se essa mãe foi muito controladora. Ou A gente leva para o ambiente que a gente tiver. O ambiente sente o impacto disso. E aí, se você é uma pessoa centralizadora, se você é uma pessoa, inclusive como contratante, porque tem muito disso, o contratante ele tem uma necessidade, às vezes, principalmente quando é empresa pequena, quando está em expansão, de centralizar tudo porque ele acha que ninguém é melhor do que ele. Então, isso é consequência do meio que foi vivido. Se o meio que foi vivido foi tóxico por algum motivo, e eu também sempre digo que ninguém erra querendo errar, as pessoas erram querendo acertar, mas ainda assim trouxe problemas, e isso é nocivo e precisa ser consertado. Então, eu teve uma situação numa empresa onde eu cuidei, que esse colaborador ele já tinha resquícios de depressão no processo de entrevista. Quando a gente faz um processo de análise para ingressar na empresa, isso é notado. Então, o empregador ele tinha noção que existiam esses requisitos e futuramente esse funcionário, esse colaborador apresentou um problema e ele notificou a empresa como se a empresa tivesse feito com que ele tivesse contraído essa questão dentro da empresa, né? Olha a importância de você estar nesse jogo. Laudo. A gente já tinha um laudo e a gente conseguiu reverter essa situação. Que incrível, né? Então, além de cuidar, de trazer bem-estar, ainda pode, em algumas situações como essa, trazer respaldo jurídico para o empregador. Sim. É fantástico. É o tal do matar dois coelhos com uma cajadada só. E sai muito bom, dá muito bom. Uhum. Interessante. Nesse sentido, eu quero compartilhar uma experiência nossa da Pentágono. É muito bom quando a gente faz um processo de recrutamento e seleção, todo ali com o nosso RH, e depois passa esse candidato pela Marília. A Marília faz a entrevista com essa pessoa e ela traz exatamente, olha, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. E isso, às vezes, faz com que a gente seja mais rápido na hora de lidar, de resolver um problema. E é batata, né? Sim! Às vezes eu até posso estar equivocada, porque existe um ser humano lidando com tudo, mas na maioria das vezes a gente tem a técnica necessária para conseguir conduzir o caso, e ainda que seja uma escolha da contratação. Tudo bem, a gente pode contratar mesmo porque o meio é todo muito poluído. Não tem ninguém que seja totalmente limpo. Não existe, isso é impossível. Sim. Né? Uma pessoa totalmente saudável mentalmente é praticamente impossível. Mas aí, com as características exatas, a gente aprende a conduzir o caso. A gente vai ter ferramentas para conduzir o caso. Quando existe um terapeuta numa equipe, quando existe alguém responsável por essa questão de saúde mental, você consegue ter habilidades o suficiente para conduzir aquela pessoa da melhor maneira possível. Lembrando que todo mundo tem um temperamento, que todo mundo tem uma linguagem de amor ali. Se você consegue ter alguém que fala sobre isso na tua equipe, para isso, específico, você consegue ativar necessariamente a habilidade que você precisa do colaborador. Isso são estratégias. Sim, facilita o trabalho do todo, né? Sim. Do coletivo. Sim. É muito bom. Nesse caso, Marília, a gente encurta decepções também. Né? Gastos, né, também. Gastos, decepções, energia e o melhor de tudo, tempo. Porque você sempre me traz assim, como você analisa o comportamento da pessoa, você traz, tem esse traço, pode ser que você tenha problema aqui, ali ou lá. A gente já vai para a cena, preciso dessa pessoa por um período de tempo, a gente já vai sabendo o que a gente precisa trabalhar mais e aonde a gente precisa ter um olhar de mais cuidado, né? Sim, sim. Encurta caminhos. Sim. Eu acho que tudo que ajuda e fortalece nesse sentido nos leva para o futuro, né, Marília? Se a gente quer performar, quer ter mais resultado, mais lucro, a gente não pode tratar as pessoas como números. A gente precisa tratar as pessoas como pessoas.
Ela tá aqui só para entregar aquilo que eu preciso e tchau. Exato. Vai muito além. Exato. Você não fideliza aquele colaborador, ele não vai querer fazer carreira por ali. Ele vai trocar você. Ele vai trocar você por qualquer coisa que Qualquer seja relação. mais na percepção dele. Qualquer relação necessita de reconhecimento. Nós estamos num estúdio de podcast e essas pessoas oferecem um serviço de qualidade. Mas acima disso, para que elas ofereçam um serviço de qualidade, a gente também reconhece que há um serviço de qualidade por trás disso. Sim. Então, todo e qualquer feedback é totalmente necessário e compreensível. Ou seja, se você só tem um colaborador onde você não tem uma parte de reconhecimento, você não tem atributos que façam com que ele fique, é que nem o casamento. Você sabe que eu lido muito com questões assim e eu sempre trago esse comparativo. Nenhum relacionamento sobrevive sem reconhecimento. Nada. As pessoas têm um hábito de achar que tá tudo garantido. Inclusive, na empresa também funciona dessa maneira. Ah, tá aqui, tá bom para ele. Não existe ninguém que fique em lugar nenhum para sempre se não tiver bom. Tem que regar, né? Tem que regar. É a plantinha. Toda relação precisa de cultivo. Então, e aí, em pontos científicos, toda vez que você elogia, você tem um fator. Tanto é que o não, ele não é uma palavra reforçadora, é uma palavra que só te atrapalha em tudo que você precisa comunicar. Quando você reforça comportamentos positivos, você tem mais resultados do que quando você reforça comportamentos negativos. Sim. Se você chama atenção antes de você falar o movimento positivo, existe uma tendência do cortisol subir antes do que você traz como positivo. Ou seja, essa pessoa ela tá tão estressada que ela não vai conseguir entender o próximo passo. E ela também não vai te trazer um resultado positivo. Neurocientificamente falando, os reforçadores positivos, eles trazem a mesma sensação da atividade física. Ou seja, você consegue ter um desempenho melhor porque a endorfina sobe, a dopamina vai subir, ou seja, eu tô bem porque eu estou reconhecida aqui. Tanto é que a gente aplicou isso em alguns momentos, a gente teve resultados positivos. Sim, com certeza. É meio que o famoso sanduíche, né? Trazer o positivo primeiro, depois aquilo que precisa ser melhorado e também terminar com algo positivo que estimule que a pessoa saia dali bem, né? Sim. Quando a gente sai de uma reunião de feedback, a pessoa sai melhor do que ela chegou, porque normalmente chega tenso, né? Se você derruba o seu colaborador. As mãos ficam já assim, a pessoa fica muito ansiosa e depois ela fala, nossa, mas foi tão bom, foi tão leve. Eu ouvi uma pessoa falando esses dias sobre querer saber o que tá sujo, pensando nisso que você trouxe, né? Dessa sujeira que todo mundo vem, ninguém vem totalmente limpo. Tem alguma coisa ali pra gente limpar, a gente quer saber qual é a louça que a gente não lavou direito, vamos dizer assim, uma metáfora. Mas é importante a gente ir pra buscar essa verdade, não é, Marília? Muito, muito. Tanto é que a primeira análise começa em você. Sim. A autorresponsabilidade. Isso, a gente se analisa primeiro. Sim. Inclusive, o analista, ele precisa ser analisado. Porque tudo precisa ter um aporte. Eu não consigo te oferecer um serviço de qualidade se não tem alguém por trás de mim. Sempre vai ter. Sim. E assim vai. Sim, com certeza. E deve ser alguém muito tão bom quanto você, porque você sempre, né, prontamente, quando tem alguma emergência, alguma coisa fora de dia de consulta, você está sempre disponível para a gente e trazendo essa clareza, né? Eu acho que você faz as perguntas certas e faz sempre a gente trazer para a gente, porque também, às vezes a gente vai levar um feedback para um colaborador e quando a gente tem autorresponsabilidade, reconhece, poxa, mas eu também não dei todo o subsídio que ele precisava aqui para essa tarefa. Eu acho que isso é muito importante, assim, tem que ter essa humildade também, o empregador, né? Saber aonde ele, poxa, aqui eu dei tudo, eu dei suporte, eu dei tecnologia e não devolveu. Aí aqui eu não... Humildade intelectual, humildade social, onde você olha e você fala, faltou aqui, tudo bem, eu reconheço. Eu reconheço e vamos consertar esse caminho, né? E porque traz uma humanidade para a equipe. Sim. Porque o que a gente quer é o resultado bom, o resultado final. E se eu percebi que no meio do caminho eu, como líder, não entreguei tudo que essa pessoa precisava, eu também preciso corrigir a minha rota. Sim. Eu acho que funciona muito bem. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando uma equipe não tem um líder bem treinado, é por isso que eu sempre digo, o processo terapêutico precisa atender a liderança. Se a liderança não é assistida, não tem com esse colaborador abaixo da hierarquia, tá bem. Sim. É impossível, impossível. Então, os gestores precisam estar bem treinados. Eu fui prestar uma palestra nessa semana,
na terça-feira, e eu expliquei isso pro dono da empresa. Falei, olha, a tua líder não tá bem treinada. Se a tua líder não estiver bem treinada, ela não vai conseguir colaborar com os outros e você tem 2 opções, ou você treina ou você manda embora. Precisa ter mais incisivo também nessa comunicação. Sim, sim. Não tem como... Principalmente quando é uma peça-chave, né? Se é uma e tava liderança, todo tem mundo que ser corrompido. rápida. Pessoas doentes, pessoas adoecendo, pessoas não querendo ir trabalhar. Imagina o efeito disso. Onde você entra aí? Não tem como. É catastrófico. Muito! Ou e se a gente vê que treina e não resolve, realmente o caminho é demissão. Porque senão você perde toda uma equipe em detrimento de salvar ou começa a normalizar. Começa a normalizar atestado, começa a normalizar afastamento. E aí, gente... ausência, né, do momento presente. Agora é o momento polêmico, que ele existe. Sim, a gente adora. Ninguém fez nada à toa. Não criaram uma lei à toa. Criaram uma NR1 porque estava saindo do cofre público. Esses afastamentos estão saindo da conta de alguém. Então, vamos sanar o problema. Então, é mais fácil colocar esse dinheiro, esse valor, porque isso é saúde pública. É um valor que precisa ser atribuído. Então, ao invés de eu fazer investimento como setor público, políticas públicas, eu pego e faço... Eu terceirizo para o empresário. Exatamente. Algum efeito vai ter que ter. Tem responsabilidade? Tem. Mas, na verdade, começa muito antes. Começa na infância, que é onde eu amo trabalhar, eu amo a família. Mas, quando a gente não consegue atingir um resultado com a criança, a gente precisa ir nos pais. Que é onde foi minha virada de chave na minha profissão. Eu comecei a atender as equipes, comecei a entender também que era possível oferecer qualidade na vida das crianças e quem está por trás, através dos adultos. E aí eu comecei a ficar mais contente com isso, porque de fato é verdade. As pessoas não precisam repetir histórias. E quando a gente entra numa empresa, a gente consegue levar essa informação. A gente consegue constatar que, olha, você está doente, mas você está doente, de repente, por conta dos seus pais, mas você também precisa fazer isso agora pelos seus filhos, pelo seu meio, pela sua equipe. Imagina as pessoas adoecerem por sua causa também. Sim, e tudo isso acontecendo num processo adoecido, onde a pessoa não tem nem consciência desse caminho todo. Se ela não tiver assistida por alguém... Parece muito besta, né? Parece, mas não é. Se não tiver assistido, como que ela vai acessar tudo isso? Como que ela vai ter consciência de que ela está gerando um adoecimento no ambiente de trabalho, familiar, às vezes uma possessão em cima de um filho, porque talvez não teve um cuidado, né? Tudo isso aí, que parece muito clichê para quem é assistido. Mas para quem não é assistido, isso é uma revolução. Sim, e eu acho que partindo daí, do autoconhecimento, tudo pode ser modificado, né, Marília? Como você falou, romper esse ciclo, não precisa repetir. Se a gente não criar esse movimento, acho que a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade, né? Beleza, o governo foi lá, terceirizou para os empresários, mas vamos usar isso ao nosso favor. Sim, isso. Porque às vezes também tem várias corporações, de pequenas a maiores, onde as pessoas não se conhecem, não se relacionam, não se aproximam, porque tá cada um com o seu mundinho, com a sua bagagem, tende a ficar individual. Com a sua arrogância, achando que tá tudo bem, não viver o social. Ontem apareceu um Reels para mim de uma pessoa famosa falando sobre, não quero abraçar. Não gosto de abraçar, não me toquem, não gosto de abraço. Isso diz tanta coisa. Isso quer dizer tanta coisa. E por que você não gosta do toque? Por que se você é uma pessoa em evidência, é claro que as pessoas vão querer chegar em você. Sim, é óbvio. E assim também a gente vê no corporativo. Por que você não consegue parar para tomar um café com o seu companheiro de trabalho? Isso também diz muito sobre você. E são os impactos quando a gente tem um serviço dentro de uma empresa e você consegue notar tudo isso e trazer a consciência, porque muita gente não sabe. E se vai se descobrindo no processo e vai entendendo que, caramba, eu tô doente e não sabia. Eu posso melhorar isso. E eu preciso de pessoas. O que é um resultado eficaz na terapia? O que é você viver em uma vida de equilíbrio? O que traz resultado é quando você tem vida social, é quando você tem vida espiritual. A gente fala muito sobre isso, né? Eu sou uma terapeuta que valorizo muito a vida espiritual. Quando você consegue ter uma vida sexual ativa, quando você faz prática de atividade física, isso se expõe ao sol. Se expõe ao sol. Tudo que a Marília fala. Isso é terapêutico. Sim. A terapia, ela é um informativo, mas tudo isso é terapêutico.
para ver aonde que desses pilares, aonde está faltando, né? Aonde a gente está negligenciando com a gente para estar naquele estado, né? Isso aí. Eu queria tocar no assunto delicado do burnout. Eu tive ano passado num podcast com a minha mentora, a Carla Martins, e ela me perguntou sobre os meus episódios com burnout lá atrás, antes de eu te conhecer. Tinha uma outra terapeuta na minha vida e tudo mais. Ela falou assim: como que a pessoa que está naquele processo pode se perceber? Esquecendo essa parte, né, toda terapêutica que vocês trazem. Como que a pessoa sozinha? Eu falei assim: quando você começa a dar muita desculpa. Porque esqueceu a reunião da escola do filho. Nossa, forte. Porque tinha, eu falei isso e isso é verdade para mim. Esqueci a reunião da escola do filho, uma reunião importante que você ia fechar um contrato, algo importante, um jantar. Você começa a dar muita desculpa. Lá no fundo, você com você mesma, você pode perguntar: por que eu tô esquecendo de tudo isso? Boa, gostei muito. Porque eu tô esquecendo de mim. Eu tô dando desculpa para não ir treinar, tô dando desculpa para não ter meu autocuidado, meu momento social. Eu tô cada vez mais me restringindo, Alienado. me alienando, né? Ou agora tem essa coisa do excesso de tela, mas quando eu tive meu primeiro episódio com burnout, não tinha essa. A internet não estava tão desenfreada assim, né? Era a época do Orkut, você acessava só pelo computador. Mas foram episódios fortes, né? E eu tinha até desmaios no escritório. Então, foram coisas que aconteceram que eu depois, mais tarde, fiz a comparação do primeiro momento e do segundo, as mesmas coisas. Que legal que você conseguiu fazer a comparação também. Consegui fazer a comparação, consegui sair disso tudo sem remédio, Marília, só com os processos terapêuticos. Legal. E com a espiritualidade. E com a espiritualidade, voltando a cuidar de mim. Então, tem na minha história esse ciclo de tá bem fisicamente, daqui a pouco engordo um pouco mais, não sei o que, em algum lugar eu vou negligenciando, opa, volta, sabe? Acho que é importante a gente falar também das nossas vulnerabilidades. E para mim é um orgulho ter saído dos 2 episódios sem medicamento. Eu precisei de medicamento para queda de cabelo, mas eu não precisei de medicamento para essa parte, porque eu estava sendo bem assistida. É muito bom ser muito bem assistido e você ter o seu lugar de segurança para você compartilhar algumas coisas. Sim. Mas essa humanidade de demonstrar a vulnerabilidade é essencial. Trazer um ponto. Dentro dessa palestra que eu fiz terça-feira, o contratante chorou na frente dos colaboradores. Isso trouxe uma humanidade para que as pessoas entendam que todo mundo está sujeito a tudo. Sim. Isso pode acontecer. Sim. Até porque o forte, né? O forte é difícil que alguém chegue para ele e ofereça cuidado. Porque você não precisa nunca de ninguém. Eu ouvi uma metáfora incrível ontem no Reels, que o bom nadador, ninguém se preocupa se ele vai se afogar. Ele sabe nadar. E ele tem um posto de liderança, então ele tem que estar bem, né? Ele tem que estar bem o tempo todo. É difícil ele ter suporte. Então, se ele não se percebe, se ele não se conhece, é um processo que leva para o adoecimento. Perigoso. Na segunda vez, eu tive essa orientação. Conversa com a tua equipe, explica o que está acontecendo. Na primeira, eu não era líder ainda, à frente da unidade da Pentágono de Peruíbe. Eu estava na Pentágono em Suzano, tinha meu pai acima de mim, eu tinha uma certa liderança, mas não tanta quanto no segundo momento. E eu cheguei para eles e abri. Eu vou precisar me cuidar, eu não vou ficar aqui dentro o tempo todo, eu preciso disso. Preciso redistribuir algumas coisas que eu fazia pessoalmente. Um aprendizado absurdo. Nossa, um aprendizado absurdo. Aprender a soltar um pouco, a delegar, sair daquele lugar de arrogância que você comentou agora há pouco, que eu faço tão bem. Que ninguém faz melhor que eu. Ninguém vai fazer melhor que eu. E você começa a entender que a gente, para chegar mais longe, a gente só chega com pessoas. Até para alavancar, para ganhar dinheiro. Exato. Então você vai ter que começar a soltar coisas, mas isso aqui... não precisa ser eu a fazer isso aqui. Você começa a analisar. E, às vezes, se você vai num processo de crescimento muito acelerado, você não repara essas nuances. O que você... né? Por que eu estou concentrando tudo? O que eu posso começar a soltar? É um exercício também que a gente faz, né, Marília? De análise. E
Só um terapeuta consegue te ajudar nisso. E aí eu não vou conseguir terceirizar, não dá para terceirizar outros profissionais. Sim. Outro dia me perguntaram, Marília, mas só um terapeuta ajuda? Depende do quê. Às vezes o teu pastor vai te ajudar, às vezes o teu guia espiritual vai te ajudar, às vezes um coach te ajuda, mas em relação à técnica terapêutica, ciência, psicologia, é só o profissional da área. Eu entendo que você pode até ter resultados, mas fazer o processo de análise inteiro é o profissional que vai analisar. Sim, você vai levar para ele elementos e às vezes tem vários pontos cegos Sim, aí que muitos eu, pontos como cegos. não sendo da área da saúde, não vou enxergar. Muitos. E aí eu vou te levar e você, né, sempre me devolve, mas tem por aqui, por ali. Às vezes olhares que a gente não. Eu gostei muito da metáfora que você trouxe, até trouxe isso para minha vida, porque também me coloco no processo terapêutico, falo um pouco de mim às vezes, diante da minha história. Eu sempre digo que sou terapeuta graças à minha família, especialista em família graças à minha família. Por quê? Quando você falou do nadador, que ninguém se preocupa com o bom nadador, porque ele sabe, as pessoas sabem que ele vai concluir a prova. E um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mas você nunca se preocupa? Por que que eu vou em tal lugar e você não tem esse cuidado? Eu não sinto esse cuidado. Mas eu sei que você se vira muito bem sozinha. Então, muitas pessoas vivem esse limbo de achar que todo mundo está se cuidando muito bem, que não precisam ser cuidadas, e aí você cresce com a ideia de que isso é lindo. Que não, Mas você, uma hora a conta chega. uma hora você precisa de alguém para cuidar de você. Sim. E também é estranho quando alguém cuida. Quando alguém te oferece uma assistência. Porque você aprendeu a se virar sozinho o tempo todo. Afinal de contas, a tua própria mãe dizia para você que você se vira muito bem. Mas isso pesa. Isso tem uma hora que adoece, é preocupante. Trazendo de volta a questão do burnout. Burnout é quando o cansaço físico, o cansaço mental não tem mais para onde ir. Você não é um final de semana de descanso que vai te trazer qualidade. Você está fadigado e não rompe. É um acúmulo de Acúmulo. muito tempo, né? E é mental e é físico. Você não tem energia. Que chega a esse pico de desmaiar na mesa do escritório. No meu primeiro episódio era assim, eu desmaiava na mesa do escritório e acordava no hospital. Com meu pai, meu marido do lado. O que tá E os acontecendo? efeitos disso? Nossa. E eu falei sobre Queda de cabelo, a memória, várias coisas. Fiz um podcast na semana retrasada, exatamente sobre isso, falando dos efeitos disso na vida pessoal. Quando você negligencia o seu filho, o seu casamento, você não tem apetite sexual. Porque você já se deixou há muito tempo. Isso. Você não tem vontade de fazer uma atividade física, mesmo porque se você está doente, todos os seus hormônios estão lá embaixo. Ou seja, você não vai ter qualidade. E aí o seu filho também cresce com essa ideia de que minha mãe não descansa, minha mãe é maravilhosa, minha mãe trabalha, e começam a romantizar o excesso. Isso acontece demais. Onde não é normal, gente. E aí, quando a pessoa se percebe, está sendo assistida ou não, mas ela se percebe, ela precisa pedir ajuda, né, Marília? Foi quando eu comuniquei aos colaboradores, mas comuniquei em casa primeiro. Chamei o marido, os 2 filhos, falei, gente, eu vou precisar de ajuda aqui, aqui, aqui. Porque eu tô passando por isso, por isso, por isso, e eu não vou conseguir ir sozinha. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que nessa segunda vez eu me recuperei até mais rápido, porque eu, primeiro, entendi o que estava acontecendo, fui assistida, orientada, admiti, pedi ajuda e mais rapidamente eu passei por esse caminho de volta, sabe? De me resgatar, por que que eu me abandonei. Até para ser acolhida. Até para ser acolhida, porque eu também estava Já precisando. pensou passar por tudo isso sozinha? Já pensou você não poder comunicar alguém que você ama, que, ó, eu preciso de ajuda, preciso de psicóloga aqui. É necessário o acolhimento. Sim. Que aí entra o social no processo terapêutico. Sim. Você precisa se sentir amada, apoiada, cuidada, guardada. É necessário. É quando o Joel J fala que pessoas precisam de pessoas, é muita verdade, né? Para se recuperar de um processo adoecido ou até para manutenção de uma vida saudável. Porque às vezes tá tudo bem, só que a pessoa também vai abrindo mão de estar com as pessoas, acha que vai normalizando isso e quando vê, não tem mais vida. Não preciso de ninguém. E eu tomo muito cuidado com essa fala, principalmente por essa questão, as pessoas estão confundindo as coisas, dessa questão de independência, isso é muito prejudicial. Principalmente quando se trata da mulher. A mulher não precisa de ninguém. Calma lá. Não é bem assim. Calma lá, cada um tem a sua função. É possível somar
se conhece? Como que você consegue se conhecer se você não se relaciona com pessoas? Sim. Se você tá dentro de um relacionamento doentio, e se você não tem uma referência de uma amiga, de um amigo, de um lugar, de um núcleo de pessoas, onde você consegue perceber, não, peraí, isso tá doentio, isso não é saudável. Como é que você sai disso? Porque se você só fica dentro daquilo, você jamais vai fazer essa análise, essa Sim, comparação, né, sim. com aquela referência. Precisa. A comparação, ela é Sim. saudável para a evolução. Outra coisa que as pessoas falam, não pode se comparar. Ontem eu estava treinando e eu fui no box, lá no cross, que tem uma lousa das metas, né? E tinha tido treino antes do meu, e eu olhei o que a galera tinha feito, porque sim, queria me superar. E aí, falaram, Faz parte do ser olha lá, humano, né? olha lá, se comparando. Não era comparação, era referência. Sim. Para eu ter um resultado melhor, eu preciso de referências. Já pensou se não tivesse um atleta de alta performance? Já pensou se você não executasse o seu serviço com tanta excelência? E aí a gente não vai ter referência? Precisa. Sim. É saudável. É saudável e é sempre para cima, né? Isso. O que não é saudável é você deixar, é você parar de viver, é você ter limitações, começar a ter medo porque você não. Ah, porque não tá tão bom quanto. Não. O processo evolutivo acontece gradativamente. Então é um dia de cada vez. Ainda que eu não tivesse me superado, porém me superei, no dia de ontem, eu tinha aquela referência. É importante. Sim. O melhor tem que. Alguém vai estar melhor. Sim. Quem admira, mira. E quem se Isso, compara, para, né? isso. Você tá mirando naquele resultado, Sim. naquela performance Isso. melhor. Marília, eu queria que você comentasse uma frase que eu ouço muito, que ela pode soar uma arrogância, mas eu tenho certeza que você vai entender. Que no topo, não, na base, as pessoas competem, no topo, elas colaboram. Você acredita nisso? Muito. Eu sabia que ela ia entender. Tanto é que nós nos conhecemos no BNI e hoje eu cuido de uma parte lá e eu tive a oportunidade de falar sobre isso, porque a gente está inclusive na semana do network, nos conhecemos assim, fazendo network. Quando você está em eminência, quando você está num processo de evidência, você quer o teu crescimento tanto quanto eu. Sim. Eu quero que você voe, eu quero que a Pentágono crie várias outras unidades e se você cresce, eu também cresço. Sim. A oportunidade que eu tenho aqui hoje é de evolução por conta de uma visibilidade. E assim vai. Quem está na mesma visão sempre vai querer crescimento. Exatamente. Vai colaborar para o teu crescimento. Exatamente. Agora, quem acredita, de repente, que não, é tudo uma concorrência, não. Só perde, né? Só perde. Porque deixa Não de vê ter a essa oportunidade de crescer junto, Isso. de fortalecer um ecossistema e voar. porque o céu é o limite. Queremos mais, cada dia mais, Sim, gostamos disso. E tá tudo bem a gente querer o melhor pra gente, Isso. pra quem corre com a gente, pra quem ajuda a construir isso no dia a dia, Isso. pra quem segura a mão, choro, angústia, né? Tudo, né? Tudo. É Sim. muito bonito. E é muito. BNI, também tenho as minhas considerações sobre isso. É um núcleo, né? O ecossistema ali de pessoas, empresários. E quantas relações saudáveis foram criadas ali, né? Nossa relação é uma delas. Sim. Então sempre teremos a parte positiva de todas as coisas. E é só a gente aprender a olhar aquilo que farta e não o que falta. Eu adoro essa. Um dia você me falou isso, eu anotei, porque a gente rapidamente volta pro centro, né? Sim. Quando a gente começa a entrar num momento difícil, São delicado. Peraí, mas eu tenho que olhar o que tá. O que eu tenho em abundância aqui ao meu redor, e não isso aqui que tá faltando, porque você para de balizar no pequeno, né? Isso aí. E aí você transborda para outras pessoas. É maravilhoso, Marília, contar com você. Bom, eu fico muito feliz, faz todo sentido para mim também. Ter o nosso trabalho surtindo efeito nos lugares é importante, né? Sim. O reconhecimento, ele não que não haja, porque tem muito, inclusive, mas o reconhecimento, a gente sente assim os efeitos de tudo isso. A gente tem resultados, né? Os resultados mostram. Sim, e é como você falou, né? Para onde a gente vai, seja o ambiente em que a gente estiver, a gente vai transbordar aquilo. Sim. Né? A gente faz aí todo esse acompanhamento corporativo no trabalho, mas em casa, minha família vai sentir os efeitos. Sim. Quando eu vou para um outro ambiente também, e eu preciso carregar comigo quem eu sou, mas com as ferramentas que eu vou adquirindo no caminho, né? É maravilhoso. É isso aí.
eu queria que você trouxesse uma mensagem final, assim, para quem está compartilhando aqui desse momento com a gente, que ainda não olhou para isso, nem para o seu próprio autoconhecimento, quem lidera equipes e precisa olhar para isso não com esse peso de o governo está me impondo agora mais um gasto, mas assim, trazer esse viés da consciência para quem ainda não acessou, aonde as pessoas te encontram, qual o seu arroba. Certo. Eu quero dizer que, na verdade, quem reluta muito para enxergar isso, na verdade, não vive só uma questão de arrogância, um ponto de arrogância. Vive também uma resistência, onde, na verdade, também tem uma questão de doença. Também não tá bom. Porque se você se recusa a fazer algo, é porque algo também não está bom em você. Seja de submissão, seja de humildade, seja reconhecendo que os teus colaboradores precisam do teu olhar. Então, algo está falando com você. De repente, se cuidar primeiro, se submeter a um cuidado terapêutico ou... Sentir os efeitos maravilhosos disso. Nos próximos episódios, você tomar a decisão, ter a tomada de decisão de contratar para a tua equipe também. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo é a dor que não sangra, o quilo que não sangra, sangue em dobro por dentro. Se você não está olhando para dentro de você, pode estar sangrando e é em dobro, é muito, é uma hemorragia. As hemorragias internas são as piores. Então a gente precisa reconhecer isso. Uau! A dor que não sangra dói em dobro, sempre. Muito forte isso, né, Marília? E um recado pro colaborador. O colaborador... Que não se entrega, ou enfim, que tem o seu preconceito sobre a terapia, né? Isso é coisa de louco e tal. Vamos rasgar o verbo aqui. De repente, esse colaborador pode apresentar essa resistência porque não acredita na confidencialidade. E isso cabe ao profissional deixar bem claro que existe uma confidencialidade. E sim, contem e acreditem e se submetam, que na verdade dá para melhorar muito. Lembra que eu falei agora do empregador que pode estar sendo arrogante? Sim. Será que, como colaborador, eu também não estou sendo arrogante de me submeter a alguma coisa? Será que está tudo redondo? Será que a minha mulher está vivendo comigo de uma maneira que tem qualidade? Será que eu estou dando o meu melhor para os meus? Antes de oferecer para a empresa, será que para os meus eu estou oferecendo qualidade? Será que para a minha descendência eu estou sendo bom? Em todos os papéis que eu ocupo. Será que eu não tenho nada para melhorar? Sempre tenho que melhorar, né? Sempre tenho que melhorar. Não seria muita arrogância pensar que não. Sim. E viver, gente. Eu sempre trago e falo sobre a importância, tanto é que eu acho que a gente tem hoje uma equipe que treina, né? Toda a equipe treina. Eu acho que tá todo mundo redondo nisso. Todos praticam atividade física. Então, você olhar para você tomar um solzinho, você ter tempo de qualidade com a sua esposa, você evitar tela, principalmente à noite, evitar o açúcar. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma vida de mais qualidade. Marília, mas eu não tenho grana, né? Se tratando do colaborador, pode ser falado isso, que não tem grana para manter a terapia. Gente, quais as práticas? Tem vários vídeos no YouTube, existem várias coisas. Todo mundo que quer, Danúbia, tem um resultado. Acha um meio, né? Acha um meio. Inclusive de prosperar, e nada de ser impossível. A gente pode sim alavancar, a gente pode crescer. Eu mesma vim de uma história, eu vim do nada, eu construí a minha carreira, tenho construído a minha carreira, então tudo é possível. Se você acreditou na prosperidade, em tudo aquilo que você pode acessar, é possível. E o acesso hoje é muito maior do que há 20 anos atrás. Tem vários profissionais que estão se formando, tem várias comunidades hoje em dia que oferecem um serviço mais barato, mais em conta, e eu acho isso tudo muito válido, porque eu também passei por essa fase. Chegou um tempo da minha vida que eu acessibilizava. O meu serviço não era o valor que é hoje. Então, e a Marília permanece a mesma pessoa. Então é possível. Quem quer viver um processo terapêutico consegue. E é maravilhoso, eu recomendo. Que bom, que bom. Os desafios sempre vêm, e se a gente tem as ferramentas para lidar, é muito mais fácil. É mais fácil para a gente, principalmente a gente que tem papel de liderança. Precisa estar com a terapia em dia. Precisa. A Marília está aí para isso. Fala o seu arroba. O meu Instagram é Marília Neves, terapeuta, tudo junto, terapeuta com 2 As. Marília Neves, terapeuta com 2 As. Isso.
E muita conversa. Muita conversa. Sempre tem um conteúdo lá. Sempre tem uma consulta grátis lá no Instagram. Nossa, tem dia que eu digo, deixa eu ver os stories da Marília, que eu acho que eu tô precisando de uma manutenção aqui. Sempre tem um stories lá, sempre tem um conteúdo lá. É muito bom. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada por tudo que você faz pelo time da Pentágono, por mim. E que essa parceria vá muito adiante. Eu espero que esse episódio inspire as pessoas a procurarem esse tipo de acompanhamento como o seu, de tanta qualidade, que traz tanto resultado, que ajuda a gente como eu falei no início, a suportar o processo para chegar ao futuro. E é isso, quem vai junto chega mais longe. A gente tá aqui para isso, Sim. né? A gente coloca essa conexão a favor de todos para que todo mundo chegue. E eu super respondo. Quem manda pergunta lá no Instagram, quem precisar de alguma coisa, pode mandar. Sempre vou responder. Gosto do que faz. Acessível. Sempre serei. Maravilhoso. Acho que é isso que faz com que a gente tenha tanto tempo de parceria e vá para frente, né? A forma como você conduz e lida com os intempéries, com os acessos fora de hora e tudo mais, de uma maneira muito responsável. E eu só agradeço. Bom, eu fico muito feliz. Eu agradeço o espaço, agradeço a voz no seu ambiente, agradeço a autoridade que eu consigo exercer dentro do teu local de trabalho. Tudo para mim faz muito sentido e eu acredito sempre nisso, que tem que fazer sentido sempre para os dois lados. A gente sempre trabalhou assim, né? O ano passado inteiro foi nessa visão. Sim. E seguimos nesse olhar. Que faça sempre sentido para você e para mim. Fico muito feliz. Sim. Muito Conte grata. sempre com esse espaço na Empresa do Futuro, na Pentágono, tanto aqui no canal de podcast quanto nas próximas edições do evento. A gente vai sempre contar com a sua presença, com essa bagagem toda que você traz. Fico muito feliz. Muito obrigada. Chegamos ao fim do 5º episódio. Aqui a gente discutiu muito sobre saúde mental e é um espaço onde eu vou trazer sempre a Marília para trazer para a gente essa calma, essa plenitude, para que a gente chegue ao futuro suportando sempre o processo. Até a próxima.